Olá, meus amigos do Centro Umbandista Maria da Piedade, Cavaleiros de Jorge. Com muita alegria, com muita satisfação, que vou tecer alguns comentários para vocês, que foram pessoas que me receberam, que me acolheram com tanto carinho quando eu estive aí nas terras soteropolitanas. Meu agradecimento especial à Dona Norma, ao Pai Rafael, pelo convite. Lembrando que já é um resultado positivo desses momentos de reclusão que nós estamos passando. A tecnologia, porque não fossem eles, não estaria aqui conversando com vocês. São algumas reflexões simples que saem da minha alma em agradecimento, mais uma vez, ao carinho, à atenção, ao acolhimento, a tudo que eu aprendi com todos vocês. Então, que a paz de Jesus possa nos envolver, as energias da espiritualidade, nos inspire, nos ampare, nos sustentem nesses instantes. Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Lembramos efetivamente que Jesus continua sendo ainda hoje, na nossa existência enquanto espíritos, o caminho, a verdade e a vida, tendo os seus missionários, os espíritos, irmãos mais evolvidos, que retornam à Terra para nos amparar, para nos proteger, e eles deixam exemplos profundos à nossa alma, que vem se revelar em todos os instantes na nossa vida, como este que estamos, de introspecção. Quanta coisa temos que aprender a este respeito. Vou recordar aqui de uma história muito simples, muito interessante, da filosofia Sufi, que é a história da Rábia. Rábia era uma mulher que vivia na sua casa, tinha lá sua sabedoria e todos gostavam de conversar com ela, embora ela era tida como alguém que não expressava as possibilidades normais do dia a dia. Então, todas as vezes que ela saía de casa, as pessoas se dirigiam a ela em busca de algumas palavras. E foi num final de tarde, já perto do amanhecer, quando a Rábia sai de casa, abaixa a cabeça e começa a procurar alguma coisa. As pessoas então chegam próximo e um deles toma a palavra e diz: Rábia, o que você está procurando? Ela olha assim, o que importa? E continua de cabeça abaixada procurando. Mas então a pessoa insiste: mas Rábia, diga o que você está procurando. Todos nós podemos te auxiliar, te ajudar. Para quê? Responde ela, meio ríspida. Deixa, vou procurar sozinho. E pela insistência dele, ela então fala: é apenas uma agulha. Olha, mas está anoitecendo, não vai ser muito fácil de achar essa agulha. Você poderia nos dizer em que local efetivamente você perdeu essa agulha? Lá vem você de novo. Que importa que local? Não importa, porque na medida em que a gente sabe, a gente procura, né? Estabelece uma circunferência e procura próximo para poder achar a sua agulha. Já que você insiste, diz a Rábia, eu perdi minha agulha lá dentro da minha casa. E ele então assusta. Mas então por que você está procurando aqui fora? Ora bolas, diz ela, porque aqui está claro, lá tem escuro, lá não tem luz. E ele então, atordoado, ela aproveita a oportunidade para dizer: assim é a vida de vocês. É sempre muito fácil procurar lá fora, onde há luz externa, as coisas que você tem, todo o seu potencial dentro de você, dentro de cada um.
Porque não se esforçam para acender a luz interna, porque é somente lá que você vai encontrar todas as potencialidades, todo o arcabouço necessário, toda a potência, toda a divindade que necessitamos e que estamos imersos nela, não do lado de fora. Essa é a história da Rábia, muito interessante para os momentos atuais, em que, depois de buscarmos insistentemente no exterior, nas luzes do outro, seja do sol, nosso irmão, nosso companheiro, seja das pessoas, seja da sabedoria alheia, seja da luz alheia, seja da inteligência do próximo, através de uma leitura, através da própria vida. Enquanto estivermos buscando do lado de fora, nós não vamos encontrar a fonte fecunda que vá alimentar a nossa alma, que vai sustentar os nossos dias, sejam eles na condição de dias mais difíceis ou mais amenos. Então a vida, nesse simbolismo profundo, assim como essa história, vem nos obrigar, nem convidar, vem nos obrigar ao recolhimento, a entrarmos dentro das nossas casas. E aí eu faço uma lembrança de Francisco de Assis, quando ele foi para a guerra defender o Papa, em contraposição ao imperador Barba Roxa, e ele está em Spoleto, onde eles param para dar continuidade no dia seguinte, e ele então ouve uma voz que diz assim: onde você está indo, Francisco? Ele fala: defender o Papa. E a voz retruca: mas quem pode mais, o servo ou o Senhor? E Francisco responde: é o Senhor. E a voz então fala novamente: porque você então está à procura, está a caminho, está servindo ao servo. E Francisco fala novamente: o que devo fazer? E a voz responde: volta para a tua casa, volta para Assis, volta para o teu lar, volte para o teu interior, volte para o local que sustentou a sua vida, que deu início à sua caminhada na terra, que é a base através da qual irá sustentar o edifício das suas atitudes, da sua vida. E ele retorna para Assis. Não foi simples, provavelmente era jovem, provavelmente não, com certeza ele era jovem, com certeza ele com muito afã da força da juventude para a conquista, embora a conquista fosse uma guerra, e numa guerra se matam pessoas em prol de ideais ou em prol de ambientes geográficos, de terras, de poder. E ele se frustrou. Como é bom, minha gente, a frustração na vida. Desejar alguma coisa e a vida falar: agora não. Pelo menos foi um convite, também não foi uma obrigação. É interessante este aspecto. A voz apenas o alertou. E a vida sempre nos alerta quando nós estamos caminhando por caminhos que talvez seja uma repetição de algumas vidas passadas, que sejam aspectos que nós já experienciamos e o resultado não foi positivo, mas imersos na carne, fruto do esquecimento que a matéria nos oferece, a gente tem uma tendência a repetir aquilo que está guardado dentro de nós, o hábito, a repetir o caminho que nós já conhecemos. E a vida então nos convida: pare, repense, volte para a sua casa, volte para o seu interior, reflita, busque aquilo que é a base que há de sustentar a sua vida. E Francisco voltou, para muitos como um covarde,
para dentro dele, frustrado e uma grande incógnita: o que será da minha vida? O que eu vou fazer? Continuar no dia a dia, ajudando meu pai, vendendo peças de roupa para a sociedade assisiense? Então, de lá, ele ficou 3 anos, até que retornasse à Praça de Santa Maria Maior, onde nós conhecemos a história. Ele entrega a roupa aos seus pais e diz: já não chamo ao Pai aquele que me ama e que me ajudou, me amparou, me protegeu até os dias de hoje, Pedro Bernardoni, mas Pai somente aquele que está nos céus. E onde que é o céu? Onde que Deus está? E ele foi em busca de um caminho novo. A essa medida, o primeiro passo dele, a pergunta na sua consciência: para onde eu vou? Fazer o quê? Como vou me alimentar? O que será da minha vida? Porque tudo que a estrutura da vida me deu, eu larguei. Não somente a roupa, mas larguei o lar. Eu larguei a minha família, pessoas que me amavam, tanto a mãe, que compreendia o seu lado espiritual, a sua vocação para algo a mais do que a vida familiar, e ao seu pai, que também o amava dentro dos seus moldes. Qual é o anseio de todo pai, de toda mãe, se não querer que o filho o suceda nos seus empreendimentos? E ele era um homem de sucesso, trabalhador, honesto. Não estava presente quando o seu filho nasceu, porque foi à França para poder comprar o material, as roupas de pano, né, que ele vendia para a cidade italiana, lá de Assis, para todos que lá moravam. Então, Francisco largou a sua família, os amigos. Ele era, dentro da juventude, ele era uma pessoa simpática, ele era um líder. Ele tinha empatia com as pessoas, todos gostavam dele, todos o veneravam, e ele largou tudo isso. O que vem nos ensinar também que este momento de ruptura com o nosso passado, com as estruturas que nos trouxeram a vida até agora, vai ter que acontecer. E essa decisão é uma decisão individual, intransferível. Ninguém vai fazer por nós, muito mais a nossa mãe, nesse símbolo do afeto, do carinho, da proteção. Porque dizer para uma mãe que ela tem que abrir mão de um filho não é para qualquer alma. É difícil. Lembro de uma amiga que disse que comigo não, comigo é diferente. Eu crio os meus filhos para o mundo, desde que o mundo seja a minha casa. Então, meus irmãos, ele voltou para lá. Ele teve a sua frustração, ele teve as suas angústias, ele teve um momento ímpar de decisão. E ele precisou abrir mão daquilo que por um tempo foi a sua base, foi a sustentação da sua vida intelectual, emocional, espiritual. Mas não foi de uma hora para outra. É interessante, quando ele voltou de Spoleto, ele continuou sendo Francisco Bernardoni, com seus pensamentos, com seus sentimentos, com as suas dúvidas, com seus receios. Aí, como eu disse, ele ficou 3 anos fazendo o quê? Se preparando. Porque tudo na vida é processo. A vida não é estanque, a vida não dá saltos.
A vida passa de um instante para o outro. Para muitos, quando ele entregou, ele ganhou o mundo, para aqueles que estavam, à volta na praça, acompanhando. E é interessante falar, acompanhando por quê? Com que objetivo? De observar a vida alheia, de ver mais um escândalo, de ter o que comentar durante a semana na sua família, na sociedade em que ele estava vinculado. Quantos ali riram dele? Ah, eu sabia. E aí, quantos preconceitos a respeito dele, a respeito da família, quanta inveja aconteceu. E quantas vezes nós somos esses espectadores da vida alheia, que estamos torcendo para não dar certo, para que fique na mesmice que nós mesmos estamos, que nós mesmos nos encontramos. E todos nós temos a nossa própria caminhada. E ele então, quando se entregou para quê? Para ir aonde? Fazer o quê? Não tinha planejamento. Como eu disse, era uma incógnita. Uma coisa certa é que ele ousou, é que ele teve coragem, Cor de coração e agem do verbo agir. Agiu com o coração, agiu com o sentimento. Durante 3 anos ele se preparou para isso, por isso que ele rompia durante o dia a cidade de Assis, porque tinha um cercado, ela toda de muros, natural daquela época em que ele viveu, e ele iria para os campos, já em contato com a natureza que está dentro de nós mesmos. É outro aspecto muito importante, porque na reclusão que nós estamos sendo obrigados a ficar agora, nós vamos entrar em contato conosco e nós somos a natureza. Nós temos todos os aspectos dela dentro de nós, mas estão adormecidos pelo afã do dia a dia, pela correria, pelo ganhar, pelo trabalhar, pelo ganhar o pão. E já dizia Jesus, nem só de pão vive o homem. E tem André Luiz no livro Nosso Lar que diz que o amor é o alimento da alma. Então o que sustenta a nossa vida, sendo que o corpo é um reflexo da nossa alma, é o amor em última instância. Então ele saía para essa caminhada em contato, entrava nas grutas e fazia a reclusão espontânea. E lá ficava horas, não são minutos. Às vezes a gente tem dificuldade para fazer uma concentração, para fazer uma oração de 5 minutos, de 2 minutos. Não é errado, mas é um exercício que temos que aprender para um dia sermos como ele e sermos um com Cristo, como foi Paulo, ou como Jesus disse, sermos um com o Pai, como foi Jesus. Nós seremos um com a vida. Quando edificarmos e entendermos que o Pai que está nos céus e os céus está dentro de nós, como nos ensinou Rábia, pela filosofia Sufi, pela religiosidade Sufi, pela religião. Então todas as verdades, elas retornam ao mesmo ponto, dentro de nós, dentro do nosso coração. E ali ele entrava em meditação, entrava em samadhi, entrava em concentração, em êxtase. E ele ficava horas em silêncio, sem falar nada, sem fazer nada. E o mundo? Como estava o mundo na época de Francisco? Estava em guerra. Em guerra, literalmente em guerra, não como essa. Hoje eu vi um WhatsApp falando que nós entramos na Terceira Guerra Mundial. Só que a guerra contra um vírus, contra uma coisa, um ser que é invisível, que não tem fronteiras, que ataca a toda a sociedade, todos os flancos da terra. Na época de Francisco, estava em guerra e ele estava recluso, porque a função dele não era apaziguar a terra dos homens, não era acabar com o conflito entre os poderes do Papa e do Império. O objetivo de Francisco não era a política do mundo.
Por isso que ele se recolheu. Por isso que para darmos conta da nossa vida, cumprirmos a nossa missão, nós precisamos recolher no silêncio. E mais do que orar, no sentido de falar, de pedir, de solicitar, que faz parte do processo da oração, a gente precisa silenciar para ouvir a espiritualidade, para ouvir a nossa intimidade, ouvir o Espírito, a centelha divina que nós somos dentro do âmago do nosso ser. E precisa de tempo, nós precisamos de exercício. E ele ali estava, e era acompanhado de um amigo. Qual o nome desse amigo? Ninguém sabe, não ficou registrado na história. Mas ele estava com um amigo, e o amigo secundava, e o amigo não falava, e o amigo respeitava, e o amigo entendia, e o amigo ouvia, e o amigo cumpriu a sua tarefa, e nunca, ninguém jamais soube quem ele é. Ele saiu da história de Francisco, mas deu a sua contribuição. É uma outra reflexão que precisamos, a amizade. Sermos esse amigo que não é lembrado, que quiçá nome tem, mas que está sendo a base, que está sendo a ajuda por um tempo, por um período, enquanto o nosso próximo necessita. Não precisa nem de agradecimento, nem de gratidão. É o amor na sua essência. Esse amigo é o símbolo de Deus, da divindade, que trabalha nas nossas vidas e nós não sabemos, nós não reconhecemos, nós espraguejamos contra até, porque frustra os nossos desejos infantis, emocionais, da criança que quer brincar, que quer correr, que quer comer doce, que faz parte dos folguedos, que é necessário, que é importante, mas que passa, que é um período. Que sejamos então esses amigos, na solidão, no silêncio do outro que está despertando para uma nova vida. Quantos exemplos Francisco nos trouxe? E se não fosse esse período de reclusão, não estaria aqui compartilhando com vocês, recordando na memória, tirando de dentro de mim, de dentro do coração, de dentro do sentimento, a figura de Assis, do pobrezinho, desse que tinha tudo material e que abriu mão em busca do nada. Como eu disse, quando ele saiu não tinha planejamento nenhum, ele não sabia o que fazer da vida. Mas uma coisa ele tinha, nesses 3 anos ele conseguiu solidificar dentro de si: a fé. O que é fé, segundo o professor Humberto Holden? Não é crença. Crença é acreditar em algo. Eu posso acreditar hoje e desacreditar amanhã. Eu acreditei em algumas coisas no passado, hoje eu não acredito mais. Fé é muito mais do que isso. Segundo Humberto Holden, vem do latim fidelis, que significa fidelizar, que significa ser fiel, estar em sintonia. Francisco desenvolveu a sintonia. Com quem? Com o Pai, no reino dos céus dentro de si. E o que ele vivenciou nesse aspecto? Deus é a perfeição. Deus criou tudo, todas as leis. E se ele é a perfeição, um raciocínio lógico, não pode criar nada que seja imperfeito. Então, quando falamos somos imperfeitos, não é a palavra mais apropriada. Somos perfectíveis, criados simples e ignorantes, destinados à perfeição, que não é absoluta, é relativa, infinita. Isso é muito bom, porque nunca nós vamos chegar ao patamar, já sei,
já não preciso experienciar, já sei tudo. E aí a gente entra no marasmo. Então, dado que Deus, que é a perfeição, criou tudo o que nós temos, inclusive a nós, vou recordar aqui uma frase do grande poeta Rabindranath Tagore, indiano, que eu gosto muito, que ele faz essa pergunta: ó Deus, onde estaria o seu amor se eu não existisse? Porque quem ama, ama alguém ou alguma coisa. Deus nos criou por amor, para nos amar, e nos deu tudo o que nós precisamos. Então, dada essa identificação de Francisco através da sintonia, da fidelização, da fé com Deus, onde quer que ele fosse, ele estaria imerso em sua misericórdia. Por isso, ao falar para a pedra, por isso, ao falar para os passarinhos, por isso, ao chamar o sol de irmão, a lua de irmã, a dor de irmã, ele estava imerso na divindade. E se ele fosse para o caminho direito, para o caminho esquerdo, entrasse na floresta, saísse da floresta, ele estaria cumprindo a sua função: amar a todos, a toda a natureza, da inanimada à profunda, à complexa como somos nós. Amou a espiritualidade que ele não via, que nós não vemos, embora façamos parte. É o convite para a fé, para estabelecermos este contato. Então, dentro de casa, quando estávamos trabalhando, na relação com o próximo, com o vizinho, na relação comigo mesmo, em qualquer local, em qualquer circunstância, em qualquer aspecto, deitado, acordado, de cabeça para baixo, em pé, nós estaremos defrontando a oportunidade ímpar, única, específica, bendita, para podermos exercitar o verdadeiro amor. E aí nós entramos no processo de retroalimentação, porque eu não preciso consumir o amor, eu preciso amar, eu preciso retirar de mim, para poder então me identificar. E na medida em que eu alimento o próximo, em que eu amo o meu semelhante, no silêncio, no respeito, na compreensão, no deixar a vida ser, no respeitar o livre-arbítrio do outro, e efetivamente no recolher dentro de mim, no amar a mim, porque só amo o próximo aquele que ama a si mesmo. Olhar no espelho, cantar, ouvir a própria voz, ouvir o próprio pensamento, tocar-se, cada parte do corpo, tudo é sagrado. Lembrar dos nossos órgãos, lembrar do nosso sistema imunológico, lembrar da harmonia deste corpo. Como diz André Luiz no livro Missionários da Luz, todas as células são nossas irmãs no processo de evolução. Fica aí este convite do silêncio, do aproveitamento deste momento. Eu recebi também várias mensagens no WhatsApp. Isso passará. Imagino que a maioria, estava falando do problema, da dor, do vírus, da morte, dessa situação que nós estamos. Isso vai passar. Mas eu gostaria de lembrar que esses momentos de introspecção também vão passar. Então, que aproveitemos ao máximo esses instantes de solitude para reestruturarmos o nosso íntimo, para estabelecermos esta base, retornando para os nossos lares, para fazer clarear dentro das nossas casas, como disse Rábia, porque é lá dentro que atualmente
que em algumas circunstâncias está escuro, mas que nós temos a capacidade de fazer brilhar a luz. Porque Jesus disse: brilhe a vossa luz, brilhe, um verbo no imperativo que demanda uma ordem. É para ontem, é para hoje, é para todo momento. Bem, deu o tempo, agradeço muitíssimo a oportunidade de ter trocado essas reflexões, que sejam profundas, e se vocês esquecerem tudo que eu falei, que fiquem com a sensação, que fiquem com o meu desejo, com o meu sentimento puro da minha alma. Aproveitemos esses momentos de solitude, porque eles irão passar. Muita paz.